Flávio Bolsonaro passa vergonha em entrevista à Globo News. Qual é o grande problema que eu vejo nisso tudo? Que o Brasil, no fim das contas, não vai ter condições de negociar. É o que o Otávio estava me perguntando, Otávio. Mas aí o senhor Essa é a minha está preocupação. justificando, Estou justificando, mas é a realidade. A gente tem que encarar a realidade, Camargo, do jeito que ela é. A interferência de um outro país num poder aqui do país com retaliação. Eu estou encarando a realidade, Camarote. A realidade hoje é a seguinte, isso me preocupa demais. A realidade hoje é a seguinte, o Brasil vai sentar como para negociar com alguém que está disposto a fazer qualquer coisa e que ele não tem preocupação de sanções por parte do Brasil, porque não vai afetar o país dele. Essa é a minha preocupação. Hoje nós estamos vivendo o dia do luto. Mais uma vez, a gente está aqui angustiado, sofrendo, preocupado, tomamos um remédio muito forte, que era contra a nossa vontade, mas daqui a algum tempo esse efeito vai passar e a gente consegue resolver antes, pelo menos, de 1º de agosto, quando entram em vigor essas sanções de 50% de taxas sobre os produtos brasileiros, com essa anistia aprovada rapidamente no Congresso, já que eu sei que tem votos lá para aprovar, ela não é pautada por causa de ameaças de ministro do Supremo. A gente não pode fingir que a nossa democracia está normal. Então não é, Júlia, respondendo a sua pergunta inicial também. Então vocês estão defendendo, vocês estão aceitando o Brasil se sucumbir à ameaça que Trump está fazendo ao país. Esse é o ponto, Júlia. Assim, se derem anistia, tudo bem. Então, a gente tira os 50% de taxação. No final do dia, o discurso dos senhores, e eu quero ouvi-lo sobre isso, é de ok o Brasil aceitar a chantagem, ok a gente aceitar a interferência no Poder Judiciário, ok o Brasil perder emprego e parar de exportar, se a gente tiver o que a gente quer, que é a anistia. Quer dizer, de novo, a gente volta para a mesma discussão. É a defesa de um interesse de um grupo político em troca do interesse maior do Brasil. Ô, Júlio, eu vou tentar ser mais claro. Você sabe o que é um contrato de adesão? Contrato de adesão é aquele que você, quando vai comprar uma linha de telefone celular, você assina lá com a operadora. Você pode discutir alguma cláusula daquela que está ali? Não pode. Ou você adere àquele contrato, ou você assina, ou você não assina, você vai buscar, ou vai falar no orelhão. E, mais uma vez, não é o que eu torço, não é o que eu defendo, não estou justificando. Eu estou falando como é que vai ser a realidade. Ou o Trump falou hoje isso. E a gente tem que entender qual é a correlação de forças. Por causa dessa postura do Lula hoje, de querer peitar os Estados Unidos, de querer ameaçar, de querer falar que vai taxar de volta os produtos, olha a insanidade do que esse cara está falando. Parece que ele quer tocar fogo no Brasil de uma vez. Mas a democracia brasileira não é um contrato de adesão, mas eu tô senador. falando, Júlia, mas o problema, mais uma vez, pelo amor de Deus, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que seria o ideal, não é o que é justo. É o que é. Mas Flávio Bolsonaro foi o cara que defecou em um debate por não sustentar e assim mesmo não ter nem coragem para debater. Nossa, eu estou numa baixa da pressão aqui. O senhor precisa que repita a pergunta? Por favor, por favor. Ok. Bom, uma moradora de Ipanema gostaria de saber de que forma o senhor pretende trabalhar em conjunto com os outros municípios da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Ele está passando mal. Está passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Está passando mal. Os assessores podem, por favor. Mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. A única coisa que esse cara sabe falar e a sua família é contra o Brasil. E eles usam Lula, Usam o nome do Lula para poder criticar o país. Mas, diferente do pai dele, o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, é um ser humano muito bem informado, um sujeito bem visto mundialmente e não precisa que Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o quadrúpede do pai dele elogie ou faça algo diferente. O que vai sobrar para eles apenas é essa questão de criticar sempre o governo Lula. E para você aí, pessoal bolsonarista, vocês estão tomando bem no meio do C, são pessoas idiotas, Aceitaram esse indivíduo na presidência, que empurraram com força dentro de você esse genocida, mentiroso quanto mais, e vocês ainda estão batendo palma para os Estados Unidos, como se os Estados Unidos fosse a solução de alguma coisa.
E dá bem claro que os Estados Unidos não se importam com ninguém. Não é Jair Bolsonaro, Flávio ou Eduardo que vão diferenciar ou fazer alguma coisa. Não é admissível perceber que pessoas desse naipe batem continência para os Estados Unidos. Ainda fiquem atiçando esse tipo de situação que o Brasil está sofrendo. Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro merecem o pior.